Você tem um lar cheio do Espírito Santo? Você sabe quais são as características que identificam um lar, um casamento e uma família cheio do Espírito Santo? Hoje, no Café com o Meu Marido, nós vamos falar sobre termos um lar cheio do Espírito Santo. E você que deseja encher o seu lar da presença do Senhor, fique aqui, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você e nós vamos aprender muito juntos. Esse é um assunto importante, porque quando se fala em termos um lar cheio do Espírito Santo, muitas pessoas pensam as tarefas cristãs, né? Vamos dizer assim. Isso. Como devocional, oração, leitura, culto doméstico. Mas muitas pessoas se esquecem de que para se ter o Espírito Santo em um lar, isso está muito atrelado com a nossa conduta. Sim. E um lar cheio do Espírito Santo é um lar onde a esposa é submissa ao seu marido e o seu marido ama a sua esposa a ponto de dar a sua vida por ela. Sim. Um lar cheio do Espírito Santo é onde o caráter de Cristo é visto no dia a dia, no cotidiano, na rotina diária. É ali que a gente vê se o casal, se a família são cheios do Espírito Santo. Então, algumas características. Uma casa onde existe o perdão antes do orgulho, onde as palavras edificam e não destroem aí na sua casa. Tem mais ressentimento, mágoas ou perdão. Vocês têm liberado palavras mais de bênçãos ou de maldição. Nós temos esse contraste aí, né? E é interessante porque o apóstolo Paulo, lá em Efésios, no capítulo 5, né? Isso. Ele faz esse contraste. Nós até comentamos aqui anteriormente sobre pessoas que costumam ter uma conduta dentro da igreja, mas que dentro de casa tem uma postura completamente diferente, né? Que isso contradiz com aquilo que a pessoa demonstra ser dentro do templo. Sim. E uma definição até feita pelo reverendo Augusto Nicodemos, que eu gosto muito, sobre uma pessoa cheia do Espírito Santo. Que uma pessoa cheia do Espírito Santo não é aquela pessoa que todo culto fala em línguas, que roda, que sapateia e pega fogo, né? Você quer saber se uma pessoa é cheia do Espírito Santo? Observe como ela trata o marido dela, a esposa dela. Isso vai dizer muito mais sobre a real condição espiritual da pessoa do que a aparência que ela demonstra nos cultos. Sim. Na verdade, é quem você é fora do culto. Nós falamos sobre isso em um vídeo no Instagram. A vida dupla de um marido. Se você não segue lá no Instagram, vou deixar aqui. Nos siga lá no Instagram. A vida dupla de um marido, que é aquele que dentro da igreja ele é paciente, ele é amável, não é? Todo mundo olha pra ele e fala, nossa, tão generoso, bacana demais. Mas dentro de casa, ele é grosseiro, ele é impaciente, ele trata os filhos de qualquer jeito. A esposa nem se fala. E aí, nós acreditamos que uma pessoa que vive assim, primeiro, ela não está tendo a evidência do caráter de Cristo, e se não tem o caráter de Cristo, não é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Portanto, essa pessoa vive uma vida dupla. Porque, na verdade, quem você é, de verdade, está bem explícito dentro da sua casa. Então, se você não é tudo de bom dentro da sua casa e é do lado de fora, na verdade, você não é nada de bom. Porque as características evidentes estão no lugar onde a gente não tem máscaras. E o nosso lar não tem como ter máscaras. Exatamente. E é o ponto em que o apóstolo Paulo exatamente trata quando ele vai falar em Efésios, que nós falamos aqui, sobre o ser cheio do Espírito Santo. Aonde ele, por vezes, ele vem já no capítulo 4 de Efésios, demonstrando que uma pessoa cheia do Espírito Santo, e aí ele não vai falar nenhuma disciplina espiritual que a gente considera espiritual, né? Uma pessoa cheia do Espírito Santo, na verdade, não é aquela pessoa que passa horas trancada dentro do quarto orando na Bíblia. Embora seja importante, isso faça parte. Mas o apóstolo Paulo vai dizer que uma pessoa cheia do Espírito Santo, agora, ela fala a verdade ao invés de mentir. Sim. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, agora ela trabalha ao invés de roubar. Sim. Ela fala palavras que edificam ao invés de palavras que destroem. E, não obstante a isso, uma pessoa cheia do Espírito Santo, então, ela não é uma pessoa que vive dominada pelos prazeres, mas uma pessoa que vive dominada pelo Espírito Santo. Sim. E uma das evidências disso é quando ele vai dizer lá no capítulo 5, né? Que nós devemos sujeitar uns aos outros em amor. Em amor. Em amor. Em amor, no temor de Cristo Jesus. E aí ele vai falar, mulheres, sujeitem aos vossos maridos. Maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja, porque isso é ser cheio do Espírito Santo.
Isso é uma demonstração de que a pessoa é cheia do Espírito Santo e, consequentemente, o lar dessa pessoa Será? Também. é um lar cheio da presença do Espírito Santo. E é muito importante esse ponto que o senhor Rodrigues trouxe aqui, porque às vezes a gente foca muito nesse orar, e aí quer fazer o devocional, é família, é bonito, é válido, precisa ser feito mesmo, porque isso nos fortalece espiritualmente, enche o nosso lar da presença de Deus. Mas, não sei se eu já contei pra vocês, contei em algum lugar, se eu não contei, vou contar de novo, essa experiência que falou muito ao meu coração, que eu me senti uma pessoa super espiritual. E aí eu tenho algumas irmãs, amigas em Cristo, que a gente costuma orar de madrugada, e eu sempre orando de madrugada. O Rodrigues trabalhava fora, então eu acordava cedo. Então muitas vezes a gente ia orar juntos à noite, já tava cansado. Quando eu terminava a oração, que às vezes eu fazia uma vigília na oração, eu falava amém, o Rodrigues já tinha dormido. Eu falava assim, meu Deus, será que esse homem é crente? A oração dele é rápida, ele ora rápido, e eu querendo elaborar aquela oração. E um dia eu comecei a questionar, e no meio de uma oração, o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração. Você se sente mais espiritual do que o seu marido, mas o coração dele é melhor do que o seu. E aí, gente, isso é muito sério, porque Deus foi me mostrando algumas cenas das quais eu não estava expressando o fruto do Espírito em mim. Embora eu fosse a pessoa que orasse na madrugada. Embora eu fosse a pessoa que colocava hora lá, meio-dia pra orar, 3 horas da tarde. E o Espírito Santo fala comigo, você se sente mais espiritual do que o seu marido, mas o coração dele é melhor do que o seu. Então pensei em uma reunião pastoral. Quem que explode? Não era quem estava orando de madrugada. Não era o que não estava orando de madrugada. Era quem estava. Então orar é muito importante. Nós precisamos orar, buscar essas disciplinas espirituais. Mas o mais importante disso é o que essas disciplinas geram na nossa conduta, na nossa prática. E ser cheio do Espírito Santo não é você simplesmente viver a aparência de alguém cheio. Ah, você veste igual cristão, fala igual cristão, sua família é uma imagem de família cristã. Mas as práticas não coincidem, né, com quem nós somos. E isso é muito perigoso. Paulo ele fala disso na carta aos Gálatas, no capítulo 5, onde ele vai deixar bem claro o que acontece quando a pessoa ela vive para fazer as obras da carne e uma pessoa que vive para fazer as obras do Espírito. Esses dois tipos de pessoas produzem os seus frutos. Sim. E os frutos da carne, como Paulo vai dizer, é imoralidade, Sim. invejas, gritarias, bebedices. Mas o fruto do Espírito, ele vai dizer que é amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, alegria. São marcas de um lar cheio do Espírito Santo. Então, nós que somos mãe, né, às vezes nós estressamos ali com o filho, a gente arruma uma gritaria dentro de casa. E eu digo pra você, uma mulher escandalosa é a marca de que ela não é cheia do Espírito Santo. Tá, a gente pode gritar, a gente fica estressado de vez em quando, mas isso não pode te dominar sempre. E é importante porque essa gritaria é uma obra da carne. E alguém cheio do Espírito Santo não produz obra da carne, mas produz fruto do Espírito. Então, o que eu troco pela gritaria? O domínio próprio. Que é essa característica que vem lá em Gálatas 5, a partir do verso 22, de alguém que é cheio do Espírito Santo. Então, assim, infelizmente, existem casas que a Bíblia fica aberta sobre a mesa, mas os corações estão fechados para a palavra de Deus. E a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho, ele muda a nossa conduta. Então, melhor do que você procurar ser um pregador excelente, usando a hermenêutica, a homilética, procure ser um marido excelente. Melhor do que você procurar ser a mulher que está disponível em tudo na igreja. Hoje nós temos usado muito essa questão. A gente, na verdade, não tem sabido dosar as coisas. Nós temos vivido muito em um desequilíbrio. Antes, muitas mulheres viviam para a igreja, viviam para a obra de Deus. Hoje a gente tem essa coisa, o primeiro ministério é sua casa. E aí a gente cuida da casa e deixa a obra de Deus a desejar. Ou umas cuida demais da obra e deixa a casa a desejar. Ser cheios do Espírito Santo também é viver uma vida em equilíbrio. Uma vida em ordem. Você saber qual que é a prioridade. Em o que cada coisa precisa estar em seu devido lugar. A grande questão em cima desse ponto que você falou, então, não é se vamos à igreja ou quanto frequentamos a igreja, mas é se a presença de Deus continua nos acompanhando quando nós fechamos a porta da nossa casa, né, da porta da casa para dentro. Exatamente. E há uma bem-aventurança, há uma alegria para o casal que é cheio do Espírito Santo, para o lar que é cheio do Espírito Santo, e consequentemente as crianças vivem felizes em um lar cheio do Espírito Santo, porque o lar cheio do Espírito Santo tem harmonia, tem perdão. O lar cheio do Espírito Santo é cheio de louvores que honram a Deus. O lar cheio do Espírito Santo tem palavra. O lar cheio do Espírito Santo tem educação. O lar cheio do Espírito Santo tem paz. Agora, o lar que não é cheio do Espírito Santo, ele tem brigas, desordem, falta de perdão, gritaria o tempo todo, até brigar pelo pão se briga nesse lar. Então, que através desse vídeo você procure ter um lar cheio do Espírito Santo, mas não só o lar
ser cheios do Espírito Santo, porque um lar só habita o Espírito Santo quando pessoas têm o Espírito Santo habitando neles mesmos. Que esse vídeo tenha edificado a sua vida e que a sua casa seja cheia da presença do Senhor e que o nome dele seja honrado e glorificado através de vocês. Nós te esperamos para o próximo Café com Meu Marido. Sabe que mais coisa tem no lar cheio do Espírito Santo? Ok. Café. Um beijo, nós te esperamos para o próximo vídeo.